Olá, pessoal, tudo bem? Hoje com mais um programa Idade não é Documento olha, hoje vai ser super interessante, quer dizer, todas as quintas é interessante, mas hoje vai ser ótimo, ótimo, ótimo para as mulheres. Temos uma convidada daquelas. Mas antes, né, vou falar dos nossos parceiros, que eu sempre falo, né, que é a Centerótica Lau, vocês sabem, né, os meus óculos, as Irmãs Adecor, que são responsáveis pelo nosso cenário, a Dois Rios Lingerie de Santa Catarina, que é uma das parceiras maravilhosas, e a Tânia Zuna, que é responsável pela estrutura toda do meu cabelo, arrumadinho, cor, corte, aquelas coisas que a gente adora fazer no cabeleireiro, né? E os nossos patrocinadores, Bevita, de cuidadores para pessoas jovens, adultos e crianças e pessoas de idade. A Bevita olha, tem várias franquias pelo Brasil e está abrindo cada vez mais. É uma empresa maravilhosa. E Farmatec, uma farmácia de manipulação, onde sua CEO, Cristine Prato, é uma pesquisadora ferrenha. Então, assim, a Farmatec é ótima. Suplementos, medicamentos, cremes, tudo que vocês imaginarem, é só ligar para lá e fazer uma consulta, tá bom? Pelo telefone, viu, gente? Tá bom? Mas hoje, quem estará comigo? Cristine Prato, da Farmatec. Cris, obrigada, viu? Oh, eu que agradeço, Mireia, com esses óculos lindos, realmente, eles chamam a atenção. Chamam, né? Mas assim, ó, eu queria acho que o pessoal já até sabe quem tu és, né? Mas eu vou repetir para as pessoas que não viram nenhum dos programas, né? A Cristine, que eu chamo de Cris carinhosamente, ela é farmacêutica, ela é CEO da Farmatec, que tem 17 anos, fiquei sabendo ontem, fez ontem, né? 17 anos. 17 anos. Ela é voltada para tecnologia e pesquisa. Gente, eu entrei lá na farmácia. Mas a gente chega a ficar tonta de tantas coisas que passam, procedimentos, até chegar aquele comprimidinho, aquela draga, aquela, como é que se diz? Cápsula que a gente toma, ou as gomas, é uma maravilha. Ela tem vários cursos de procedimentos estéticos, ela é formada pela URGS, é pós-graduada em manipulação e fórmulas pelo Instituto Racine de São Paulo. Ela é graduada em cosmetologia clínica pelo Instituto Ipupo de Campinas. Ela é uma farmacêutica de pesquisa e desenvolvimento lá na Farmatec. Que bom, né, Cristine? Ai, adorei que tu veio hoje de novo aqui, né? De novo. Porque a gente precisa sempre se informar de tudo, de estar por dentro. E mostrar que é possível, Mireia, que a farmácia de manipulação, que é o nosso caso, por exemplo, se profissionalizou a tal ponto que hoje todo mundo diz, Cris, mas tu não tem mais uma farmácia, tu tem uma indústria que faz... de fato, que faz uma indústria. É uma indústria, tem processo, tem procedimento, e é tão bom que a gente fale isso, porque a gente é uma empresa gaúcha e que exporta, né, muita tecnologia, muita pesquisa, faz muita coisa diferente, que é uma referência, acaba sendo até uma referência para outras farmácias no Brasil. Que bom que a gente é daqui, né? Do nosso estado, do né? nosso estado. Mas me diz uma coisa, se eu tivesse agora fora, foi dos Estados Unidos? Sim, eu fui no maior congresso de dermatologia, ou pelo menos o mais respeitado congresso de dermatologia no mundo, que é o meeting da Academia Americana. E lá, né, Mireia, eu apresentei eu tive 2 trabalhos científicos que foram selecionados para apresentação, então tu até viu nas redes sociais que eu postei. Vi. Então, imagina, né, eu sou farmacêutica, estava no meio de um congresso médico, apresentando trabalhos devido às suas relevâncias, né? Tu sempre gostou dessa área de pesquisa, né? É uma área que... Desde a faculdade eu dizia que eu ia ser cientista. E aí, né, eu fui parar no mercado do varejo, porque a farmácia é o mercado do varejo. E graças a Deus eu acho que as coisas foram evoluindo e foram acontecendo, Mireia, para que a gente tivesse a oportunidade de fazer pesquisa. Então hoje a gente destina uma parte do nosso recurso, o recurso que a gente gera, para fazer pesquisa clínica, para deixar um legado para a sociedade, fazer uma coisa que é para a sociedade, que a gente não ganha com pesquisa, a gente não vende a pesquisa,
Isso é realmente o legado que a gente deixa para as pessoas, para a sociedade, em poder fazer fórmulas que funcionam melhor ou descobrir novas coisas que vão ter um resultado diferente. É sobre isso, né, Mireia? Isso é muito bom, né? Uhum. Eu acho interessante porque nem todo mundo gosta dessa área e tem que ter alguém que goste. Pena que as pesquisas aqui no Brasil São pouco estimuladas, pouco né? estimuladas. A gente tem a pesquisa científica, ela é basicamente dentro da universidade e alguns grupos privados, como nós, que fazemos por amor, né? E isso é muito interessante fazer por amor, Mireia, porque a gente não tem incentivo externo, né? A gente não tem uma grande indústria farmacêutica pagando, então acaba sendo, na minha opinião, estudos muito sérios, estudos de pessoas que estão ali fazendo muitas vezes doando o seu tempo. Eu tenho vários grupos e todo mundo doa, né? Todo mundo se doa e doa, né? Doa seu tempo, doa seu recurso para fazer aquilo acontecer. Então a gente diz, nossa, o trabalho que a gente produz, tendo resultado positivo ou negativo, a gente publica. E a grande questão é que a gente está fazendo isso sem interesse comercial por trás, sem a indústria querendo ali ter um resultado que muitas vezes a gente não alcança com a pesquisa. Isso é uma pena, né? Quando a indústria, a grande conflito de interesse, né? Conflito de interesse. Conflito de interesse, é uma pena, né? Mas hoje, eu queria saber de ti o seguinte, nós estamos quase chegando, né? No Dia das Mães, né? Quase chegando. E aí, como o programa Idade Não é Documento, eu queria saber de ti como é que era, né? Como é que era o autocuidado das mulheres há 2 décadas atrás, assim, mais ou menos, umas 2 décadas atrás. Como é que era isso? Mireia, é uma pergunta muito interessante, porque ela tem muitas respostas, mas eu acho que o principal é que a mulher ainda ocupava um papel mais secundário dentro da sociedade, dentro dos seus lares, e então o autocuidado era realmente rudimentar, e a gente não falava em longevidade, a gente não falava em reposição hormonal, a gente não falava em qualidade do sono, em estresse, e claro que mesmo hoje com essa evolução, né, a mulher hoje em dia ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela tem o seu trabalho, ela também faz parte da fonte de renda da família, e ela ainda tem a questão que ela ainda precisa estar bonita, ela ainda precisa estar com o cabelo arrumado, magrinha, musculosa. Então, realmente, assim, tu me diz o que mudou. Acho que os cuidados mudaram muito, a mulher tinha menos destaque, um papel menos relevante, talvez nessa questão de longevidade, que hoje mudou, mas a gente continua realmente sobrecarregada e ganhando cada vez mais coisas e mais funções e mais responsabilidades. E o estresse desta mulher atual está muito forte, né? Eu vou te contar um segredo. Né? Eu, por exemplo, não tenho mais um fio de cabelo que não seja 100% branco. De estresse. Provavelmente, né? Genética, claro, tem outros fatores, né? Mas acredito que o estresse contribua bastante. Contribua bastante, porque tu corre bem pintadinho, né? Graças a Deus. Tu corres bastante, né? Muito. E tá viajando, chega de uma viagem, vai para outra viagem. Fui para outra viagem, exato. Fui abrir a mente, como eu te disse, né? A gente tem cada vez mais papéis e o papel da Cris, né? Além da mãe, da esposa, da dona de casa, da dona da farmácia, agora a gente tem o papel de profissionalizar a farmácia, pensar em gestão, pensar em estratégia. Então, realmente, também tenho tentado incluir mais isso na minha rotina. É difícil, né? É difícil, Mireia. É difícil. Por isso que eu acho que tem que eu acho que a mulher tem que ter mais cuidado hoje do que era 2 décadas atrás, no sentido de que se fazer uma atividade física, fazer algo de relaxamento, sabe? Para poder aguentar o tirão, que nem se diz, né? O tirão, e uma coisa que é importante, Mireia, dizer, olhem os padrões que a sociedade exige que a mulher tenha. Então ela precisa ter o skincare, porque ela precisa, não pode ter ruga, não pode ter o cabelinho branco. Então existem padrões que também é uma mudança da cultura, falando nessas 2 décadas,
um padrão muito mais rigoroso de como é a mulher ideal, né? Sim, isso é uma coisa que pesa muito para a mulher. Pesa muito, Pesa pesa muito. muito. E me diz uma coisa também, por que vocês conseguiram resultados que eram impossíveis nos anos 80 e 90? Mireia, Quais os resultados? Como é que vocês conseguiram isso? Mireia, nos anos 80, quando a gente falava de um creme anti-aging, a gente falava de um creme com colágeno e elastina. Era isso que tinha. E para o nosso telespectador saber, colágeno e elastina são moléculas desse tamanho, que ficavam aqui na superfície da pele hidratando. Não tinham nenhum resultado de rejuvenescimento, de estímulo de colágeno, e a tecnologia era essa. Hoje a gente fala muito, ou só fala sobre nanotecnologia, fala sobre peptídeos, esse negócio está super em alta. Pois é, explica para nós o que são os peptídeos. São pequenas moléculas que têm a capacidade de sinalizar diversos tipos celulares, diversas reações, de forma, por exemplo, a aumentar a síntese de colágeno, mas então é uma molécula que está penetrando e que está fazendo o estímulo, tirando para vários lugares, e de várias formas diferentes, fazendo estímulo de colágeno, estímulo de elastina, diminuindo enzimas que degradam colágeno, entre tantas outras coisas. Então, olha a evolução, né? A gente saiu de um mero hidratante, não que a hidratação não seja primordial, mas saímos de um creme que era só hidratante para hoje falar em tecnologias que têm a capacidade de permear, nanotecnologia, peptídeos, e realmente mudar um pouco aquele resultado do skincare, que era muito mais na prevenção e na hidratação, para ter sim um home care, um skincare que tenha um impacto clínico, principalmente quando associado a procedimentos que sejam importantes. A mulher usando este produto, ele fica interno na subcutânea? Ele vai permear pela camada, né, pela primeira camada da pele, que é uma camada praticamente impermeável, a maioria das substâncias. A gente, até na literatura, Mireia, tinha um dado que de tudo que a gente aplica, apenas 1 a 5% tinha capacidade de permear. Hoje, com a nanotecnologia, com esses peptídeos e com tudo que a química revolucionou, a gente tem provavelmente uma mudança muito grande desse número. Mas tu me perguntou uma questão assim da década de 80 para hoje. Na década de 80, por exemplo, não se falava em suplementação. Não se falava em uso de nutracêuticos, e hoje a gente vê que é uma demanda muito grande dos pacientes dentro dos consultórios médicos, mas mais que isso, assim, se tornou uma cultura. As pessoas realmente acabam comprando até na internet, acabam consumindo. Sim. É uma indústria. Tem muita propaganda na internet de suplemento para isso, suplemento para aquilo. E a mulher fica... Super Coffee, por exemplo, olha a quantidade de produtos que eles já têm, outras linhas de suplementos que começaram a agregar novas ações dentro desses suplementos, são campeões de venda. É uma indústria que tem crescido muito. Mas isso que eu te perguntar, esses suplementos, as pessoas, eles não têm uma contraindicação se tu tomar para a pele, para os músculos, para as articulações, para o sono, sei lá, vários. Eles têm algum problema a pessoa fazer uso sem ninguém por trás? Mireia, eu sempre acho que sim, tá? E vou dar um exemplo: selênio, né? Selênio está em um monte desses suplementos. O excesso de selênio também leva à queda de cabelo. Então, e é algo que é super comum. Às vezes a pessoa está usando um suplemento, achou aquilo máximo, viu a propaganda, comprou, começou a usar, ali um tempo o cabelo começa a cair. Muitas vezes ela vai no médico e ela nem conta que ela está tomando um suplemento. E então as pessoas têm muito essa cultura do é natural, não faz mal. Mas realmente, assim, tem que ter um pouco mais de critério para o uso de suplementos. Eu sempre acredito que o acompanhamento, fazer um bom exame, ver como é que está ferro, vitamina D, fazer um screening de vitaminas. Seria interessante procurar um profissional
como é que você, um médico, ou nutricionista. ou nutricionista, ou, sei lá, um dermatologista, ou um médico de geriatra, no caso, né, falando que aí ele poderia, que é um clínico, né, ele poderia dizer, ó, toma tantos meses esse remédio, tantos meses. Toma isso para ti. Isso é o que também é uma tendência de mercado, Mireia. A longevidade hoje ela está baseada em alguns desenvolvimentos da medicina, e um desses que eu já comentei contigo são testes genéticos, testes de metabolômica, são testes, né, para que tu consiga enxergar o indivíduo exatamente o que está acontecendo com ele, se está faltando ou sobrando selênio, se ele está com intoxicação por metais pesados ou não, se ele tem deficiência em algum gene que não produz adequadamente algum suplemento, algum fator, enfim, e de forma a criar um suplemento que tu consiga atender exatamente aquele indivíduo. Então, eu acredito que isso seja o futuro da medicina, a personalização através de testes altamente específicos, como os genéticos, de forma a conseguir contornar um pouco aquilo que a gente traz na nossa história, que são os nossos genes. São os genes, ó. E agora me dizendo assim, ó, a mulher, ela vai envelhecer, nós falamos dos anos 80, 90, como é que evoluiu toda essa parte, né? E na fase hormonal, que a mulher está naquela fase hormonal, a farmácia, como é que ela dá suporte durante esse período para essa mulher? Mireia, felizmente... O que tu nos diz, assim, o que tu nos traz de... Felizmente, a terapia de reposição hormonal, ela vem sendo desmistificada. Tu deve ter visto que recentemente o FDA, inclusive, tirou como se fosse uma tarja que ele tinha sobre a reposição hormonal, e inclusive falou, olha, nós erramos, né? Porque se acreditava que reposição hormonal dava câncer, que não fazia bem, etc, etc. E o que a gente... Eu acho maravilhoso reposição hormonal. Mas o que a gente fez quando a gente criou esse mito sobre a reposição hormonal? A gente deixou com que as mulheres tivessem um declínio cognitivo, muscular, cardiovascular, mental, neurológico, né, veio a palavra, muito grande. E realmente a gente poderia, com a reposição hormonal, ter trazido qualidade de vida, ter trazido longevidade, ter trazido melhora de mobilidade. Eu não estou falando só dos sintomas da menopausa, Mireia. Tu vê o caso assim, ó. Tu sabia que a mulher antes da menopausa, o índice de doenças cardiovasculares, tá? No homem tá aqui, na mulher antes da menopausa tá aqui. Quando ela tem o declínio hormonal, ela aumenta muito a incidência de doenças cardiovasculares. Então a reposição hormonal também é preventivo, é qualidade de vida, é longevidade, é saúde. E tem mulheres que não podem fazer a reposição hormonal, né? Tem, mas hoje também tem se mudado um pouco. Eu conheço vários médicos que tratam algumas mulheres assim que têm histórico, por exemplo, de câncer de mama na família, mas faz a investigação. Se, por exemplo, o câncer não for hormônio dependente, faz tratamento sim com reposição hormonal. Mulheres que não têm útero, se achava que não devia repor progesterona, e hoje isso felizmente também já vem mudando e se prescrevendo a progesterona. E o papel da farmácia, que foi o que tu especificamente me perguntou, né? Eu dei toda essa introdução. Foi, a gente consegue desenvolver fórmulas, de novo, personalizadas de suplementos. Obviamente tem muito suplemento que ajuda a melhorar a performance, mas também a reposição hormonal. E Mireia, tu vê que interessante, né? Cada um é tão único. Às vezes eu tenho pacientes lá na farmácia que entram com a prescrição de uma fórmula com uma determinada percentagem de hormônios. Alguns não respondem nada com aquela mesma dose, precisam aumentar. Outros, assim, começam a ter uma queda de cabelo horrorosa, precisam ou modificar a fórmula ou diminuir muito a concentração, e tem outros que respondem aquilo que... O corpo de cada um é único, né?
Então tu vê o que a farmácia está fazendo nesse momento. Ela está fazendo ajuste de dose, ela está fazendo ajuste de composição, ela está fazendo inúmeros ajustes para que a gente consiga fazer com que aquela mulher se adapte à prescrição médica, consiga realmente ter adesão e fazer a prescrição e ter resultado, que é o que no fim importa. Pois é, e existe, eu não sei se tem, vocês devem saber isso, tu deve saber lá na tua farmácia, existem mulheres, pessoas que chegam lá e dizem, eu estou tendo uma queda de cabelo horrível, eu fui no médico, ele não disse que era só estresse, que não sei o quê, mandou me acalmar. Eu queria ver com vocês, vamos supor que eu fosse, né? Eu queria ver com vocês se tem algo para eu fazer. Aí vocês conversam com essa pessoa, como é que vocês fazem? Eu gosto muito de conversar com as pessoas no sentido que, assim, por exemplo, queda, né? Tem que investigar melhor. Tem que investigar melhor. Tem que investigar melhor. A queda ter origem no estresse, ela pode ser, mas não é o mais comum. É que tudo agora é o estresse, né? Tudo é o estresse. O estresse é um agravante, agravante. Em geral, não é a causa desencadeante. Em geral, tá? Então, tem que investigar melhor, tem que fazer uma tricoscopia. Muitas vezes o paciente precisa até fazer uma biópsia, porque, ok, eu vou fazer um suplemento para ele, tá? Vamos lá, vamos fazer um suplemento. Sim. Muitas vezes eu vou dar uma amenizada naquela queda, mas ela tá lá, aquela doença de base tá lá, progredindo. Daqui a pouco o paciente tem uma exacerbação da doença. Poxa, isso também é responsabilidade minha. Com certeza. Então, eu não gosto, não faz parte muito do meu trabalho, as pessoas irem lá e eu deliberadamente dizer para elas, use, a não ser que, claro, seja filtro solar, um sabonete para o rosto, coisas... Shampoos, vocês têm shampoos também, shampoos, né? Filtro solar, eu digo para todo mundo, tem que usar filtro solar, mas é muito diferente, né? É muito diferente, mas deve ter pessoas que chegam lá e querem uma receita. Sim, né? O brasileiro se acostumou muito com isso, com né? Automedicação. Se acostumou muito com a automedicação e, infelizmente, eu acho que as drogarias fazem muito isso. Drogaria, tu compra qualquer coisa sem receita, tarjada ou não, tu compra. É só chegar para a farmacêutica e dizer, não consigo dormir, não sei o que. Com dor de garganta, ela vai lá e vai te dar uma... Pois é, mas não sei o que. Isso é errado. Claro que é errado. Isso é errado, a gente, como farmacêutico, não tem competência para o diagnóstico. Eu sou competentíssima em várias coisas, mas eu não sou para o diagnóstico, tu sabe quanto eu sou estudiosa. Então, realmente, a gente tem essa cultura, mas cabe aqui a nós dizermos isso é errado. Está errado, né? Está errado e pronto. E me diz, e como é que tu fazes, como é que tu tem procedido, assim, ultimamente, nessas tuas pesquisas, para dar mais energia às mães, né? Porque, que nem nós começamos a falar, que a mulher, né, é mãe, é esposa, é a dona de casa, é a profissional, é uma loucura. Não, vamos falar em qualidade de vida e vou te contar um caso. Vamos lá, adoro caso. Adoro caso. Então, é uma paciente que tinha crises constantes de enxaqueca que atrapalhavam muito na qualidade de vida. Né? Sempre, obviamente, acaba ficando prostrada sem conseguir trabalhar naqueles dias. E durante a investigação, isso da nutricionista, genética, né, e metabolômica, num primeiro momento a nutricionista viu que essa paciente tinha muita excreção de histamina, excreção urinária de histamina, tá? Isso. É uma substância que a gente produz. Que a gente produz. Tá? Normalmente, tá? E aí, no segundo... para vocês. E aí, no segundo momento, ela fez o teste genético e viu que essa paciente tinha deficiência da diaminoxidase, que é a enzima que degrada a histamina. Por isso, ela estava liberando a histamina na urina. E a histamina tem uma correlação muito forte com as crises de enxaqueca.
Então, tu vê, era uma paciente que a vida toda, desde adolescente, desde sempre, passou a vida inteira convivendo com essa situação e todo mundo dizia, não, é assim mesmo, tu tem enxaqueca clássica, é assim mesmo. E quando ela chegou nessa nutricionista, ela viu que ela tinha um problema, uma deficiência genética, uma alteração genética que não deixava degradar a histamina. O que essa nutricionista fez? Cortou, obviamente, alguns alimentos que liberam histamina e deu um suplemento à base de aminoxidase, que é a enzima para degradar a histamina, e a paciente raramente tem crises de enxaqueca, passou a ter mais energia, principalmente passou a ter qualidade de vida. Então, volta aí de novo, eu usei esse caso para te dizer que era uma pessoa que a vida toda teve esse problema, mas que com uma boa investigação ela conseguiu mudar. Mas ela investigou com o nutricionista. Nesse caso foi com o nutricionista, mas tem muito médico que faz isso também. Mas então, assim, o que a gente tem feito na área da suplementação? É olhar assim, por que será que essa pessoa não tem energia? Será que ela está dormindo bem? Então, hoje, a longevidade, ela está baseada em sono, em alimentação, em exercício. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, no geral. Mas aí, ela não está dormindo bem? Não, vai ter energia no dia seguinte. Como é que está o tal do ciclo circadiano? O que é o ciclo circadiano? É o hormônio, olha meus olhos, o que será que é? É o hormônio que a gente produz de manhã para dizer, agora eu estou acordado, eu tenho que produzir. E aí eu tenho o segundo hormônio, que é o que diz agora, de noite eu tenho que dormir e reparar, descansar. Se eu tenho um desequilíbrio nesses hormônios, que é o cortisol e a melatonina. Claro. Melatonina, eu vou, obviamente, acordar cansada, eu vou passar o dia cansado, não vou ter energia. Então não é simplesmente assim, vou passar tomando café o dia inteiro, vou fazer um suplemento à base de cafeína. Não. A origem está em outro lugar. Então sim, sempre vale a pena. Tem muita coisa, as balinhas que tu adora, né? Sim. Aqui, ó, a gente até trouxe elas, tem aqui, ó, as amarelinhas. Temos aqui essa aqui, ó, a amarelinha, que é uma gominha de energia, que a gente até pode utilizar, para dar um gás durante o dia, mas a gente não pode esquecer que realmente a gente tem que ter começar a pensar que tudo tem uma causa. Tudo tem uma causa. Tudo tem. E agora que tu falasse da melatonina. A melatonina é moda. Né? Infelizmente. Ela é moda. Agora, qualquer coisa que a pessoa que diz não, mas eu não tenho problema, eu tomo melatonina todas as noites, antes da hora que eu vou jantar, não sei o quê, daqui a pouquinho já me dá aquele soninho. Ela não faz mal direto assim? Todos os dias tomando melatonina para ter sono? Mireia, eu vou te dizer que a gente não tem um estudo que aponte isso diretamente. Mas é claro, sempre que eu dependo de alguma coisa, vou usar a melatonina, mas talvez o problema esteja em outro lugar. Então, eu estou lá deixando de produzir a minha melatonina, fazendo uso de fonte externa, mas, na verdade, eu tenho outra causa de não dormir bem ou de não conseguir dormir bem. É muito diferente tu ter dificuldade para iniciar o sono e dificuldade para manter o sono. São coisas diferentes, que se trata diferente. Que são coisas que é muito inerente a quem está naquela pré-menopausa ou na menopausa. Sim, a alteração hormonal. Vê, assim, ó, para mim, assim, uma das grandes coisas que melhor faz uma mulher na perimenopausa, na menopausa, dormir é progesterona, mais do que melatonina. Por quê? Em geral, a origem é o quê? O declínio de progesterona, não falta de melatonina. Deixa eu ver só, né? Porque a mulher na menopausa, ela fica, como é que eu vou dizer, muito vulnerável, eu acho, porque ela começa a ter aqueles calorões, ela começa a ter irritabilidade, ela começa a acorda às 3 da manhã com calor, ou acorda, não consegue dormir de novo. Então, esse descontrole hormonal é muito prejudicial à mulher, né? E vocês têm suplementos para isso, ou se faz o quê? Não, óbvio que procura o médico, lógico. Não, sempre. Mas óbvio que hoje o mercado ele não se baseia só em medicações, não se baseia só em reposição hormonal.
como eu te disse, a gente tem muitas pessoas que acabam não tolerando, porque cai o cabelo, por inúmeras razões. Então a gente acaba ou tendo que diminuir a dose, ou muitas vezes até nem usar certas substâncias. Então a gente complementa com nutracêuticos, sim. É impensável tu fazer uma reposição hormonal, Mireia, por exemplo, e não pensar que é necessário manter a massa muscular. Ah, sim. E Porque a gente assim, perde, a gente com a idade, a gente vai perdendo. então é interessante fazer uma suplementação de coisas que ajudem a estimular a hipertrofia, de forma que a gente possa se manter saudável, longe da sarcopenia, né? Sim. E a creatina? Eu amo creatina. Eu sabia que tu ia dizer isso. A creatina, como é que é? Toda mulher pode fazer uso? No caso, tu tens as gominhas de Minhas aqui, ó, creatina, as né? 3 graminhas de creatina por Gente, gominha. ela tem um gostinho de uva, é É tribom. uma delícia. Uma delícia. Essa aqui, pra gente não deixar esquecida, é com colágeno verisol, que é para pele e cabelos. E unhas também. É, Então, pele e cabelos. pele e Mas cabelo. aí tu usa Creatina. creatina, como é? Que também é outra coisa que está assim, Sim. né? Sabe que o Para os músculos. não é só para músculos. Não? Não. Creatina hoje tem um monte de trabalhos científicos que mostram que ela melhora até cognição, né? Então, assim, há um mito, por exemplo, o próprio whey protein, que tudo, não, isso é só para os maromba. Não. Sim, quando eu fui, comecei a tomar, disseram assim, ué, vai ficar marombado. Eu digo, como assim? Não, eu só quero ter idade e ter mobilidade, eu quero ter a capacidade de conseguir me levantar do sofá, de caminhar, de poder viajar, e para isso a gente precisa de musculatura óssea e precisa de musculatura, músculo músculo mesmo. Articulação, a gente precisa de tudo isso, e a gente precisa preservar realmente a alimentação que a gente tem hoje, ela deixa muito a desejar. Nós conversamos sobre alimentação uma vez e tu falasse, e aquilo eu não esqueci, tu dissesse que ela é produzida lá, o agricultor faz, aí ela já sai dali, aí ela é lavada, passa para um caminhão, aquilo demora dias, aí chega até o mercado, demora mais dias, chega na casa da gente, demora mais dias. E continua linda e maravilhosa. Como é que ela continua linda e maravilhosa? São alimentos modificados geneticamente. Mas para ele durar tanto isso, a gente não tem tudo, né? Não tem tudo. Mas assim, no geral, também pensando assim, hoje existe um grande uso das canetas emagrecedoras. Pois é. E eu acho isso bom, tá? Não sou contra. Mas o que eu quero dizer para ti é que a gente acaba não tendo uma alimentação 100%, consumo de proteínas e às vezes até o acesso a tudo que a gente precisa para produzir osso, articulação e músculo. Então é sobre pode isso. Suplementar. Sim. Pode suplementar. Sim. E aí como é que a gente vai saber a quantidade? Precisa procurar um profissional. Precisa procurar um médico. Claro, algumas coisas que nem eu te disse, de venda livre. Não tem problema tomar uma creatina. Muito pelo contrário, fazer o uso da creatina não é nenhum objetivo de ficar maromba, o objetivo aqui é saúde, né? É qualidade de vida, é longevidade, é dar recurso para o organismo para que tu te mantenha saudável, é sobre isso. Então, claro que algumas coisas a gente pode suplementar, mas sempre que mesmo possível. Disseste que tem 3 gramas de creatina, nessa gominha que eu chamo de balinha, tá, gente? E isso já é a dose diária para a maioria das pessoas. Doses mais altas realmente requerem acompanhamento. Aí requer acompanhamento. E nem sempre essa dose de 3 gramas vamos supor, é suficiente para mim, no caso? Pode não ser. Pode não ser. Pode não ser. Né? Quer dizer, cada pessoa é única, tem um metabolismo que é único, tem seus genes mais ativos e menos ativos, ou com o próprio envelhecimento, alguns genes estão meio cansados, né? Então realmente cada um é único. E agora, para nós terminarmos, eu queria perguntar para ti sobre a queda de cabelo que tem apavorado muitas mulheres.
E nós tínhamos falado sobre minoxidil, né? Uhum. O minoxidil tem que ser recomendado por um médico para se Sim. fazer o tratamento? Sim. Prescrição médica, medicamento, pela legislação é a venda sob prescrição médica e é assim que a gente conduz a nossa prática de venda, né? Vender minoxidil só com receita atualizada. Atualizada Não ainda? não pode ser só receita, tem que ser atualizada. Como assim, atualizada com data? É assim, por exemplo, um médico prescreve, minoxidil, a dose, tomar por 4 meses. Escreveu na receita que é por 4 meses. O que ele quer depois disso? Ele quer avaliar o paciente, ele quer ver se o paciente precisa, o paciente consegue aumentar a dose, porque normalmente o médico tenta mexer na dose. Ele tenta subir a dose, até porque tem vários trabalhos, várias evidências que mostram que o resultado é dose dependente, ou seja, quanto um pouco mais alta a dose, melhor o resultado. Então, o que ele quer com isso? Ele quer olhar para o paciente, ver se o paciente tem condição de subir a dose, ou se está muito bem, está respondendo muito bem, assim, então não precisa subir a dose, se está tendo muito efeito colateral e precisa descer a dose. Aí o que acontece, né, no Brasil, né? As pessoas têm aquela cultura, não, eu quero repetir, vou passar 3 anos tomando isso. Gente, o médico escreveu 4 meses. 4 meses. Qual é o problema da gente seguir isso? É difícil, né? É. As pessoas não... E agora, voltando só para menopausa, porque esse é um assunto que a gente teria que ter as canetinhas que tu queria saber programa também. Só para isso, né? A gente tem pouco tempo. Como é que as canetinhas que tu disseste que tu é a favor? Tem muita gente contra. Assim, ó, Mireia, primeiro, a gente nem questiona a obesidade, né? A obesidade é uma doença e eu não sei se tu sabes, mas pela primeira vez na história americana, a gente tem uma queda, vamos colocar assim, na curva de obesidade. Isso não aconteceu nem com a cirurgia bariátrica, isso aconteceu pós as canetas. Tá? Sim? Então vejam, primeiro assim, obesidade é uma doença, tá? Então precisa tratar. Agora, tá todo mundo usando. Saiba, Mireia, que cada vez mais se fala do impacto da... Vamos lá, um exemplo. Eu vi no Congresso americano do benefício do uso das canetas para pacientes que têm acne, que têm melasma, para pacientes que têm rosácea, porque tudo está interligado e tudo tem uma origem metabólica. Então hoje assim começou a se pensar, opa, acho que o sistema endócrino talvez tenha mais importância do que a gente imaginava e mais importância para várias doenças e um impacto talvez muito importante para a longevidade. Então, eu conheço vários médicos que usam doses baixas, às vezes nem semanais, simplesmente para trazer uma ordem metabólica. A gente come muito errado, né? Come muito errado. Muito errado. A gente tem um desequilíbrio metabólico muito importante. E é só tu olhar, assim, a incidência de câncer, por exemplo, na população jovem. Não vem me dizer que hoje se diagnostica mais. Não, isso é ano a ano e a gente tem diagnosticado. E entre tantas outras coisas, até doenças de cabelo, tu falaste do cabelo, o que aumentou os casos de uma alopécia chamada alopécia frontal fibrosante, que é uma doença que o cabelo cai e o folículo morre, e a pessoa começa a ter uma regressão da linha capilar. Uau. E isso aumentou horrores nesses últimos anos. Horrores. Então começou a se olhar, opa, será que toda essa desordem metabólica que a gente vive não tem um impacto? Então está se começando a olhar esse congresso que é super científico. Ele é super científico, se falou muito do impacto das canetas na saúde da pele. Na saúde da pele. Na saúde da pele. Com benefícios na saúde da pele, né? Falei rosácea, acne, mas com doses, melasma. Mas com doses adequadas. Aí é prescrição médica, né? Tem que ser com a Sempre prescrição médica. 100% prescrição médica.
Gente, Então, tá terminando. Ai, que Mireia, pena. posso deixar uma mensagem? Mas é óbvio. Assim, ó, a coisa que eu mais aprendi durante esses meus anos de pesquisadora, né? Lembra do ovo, que o ovo era o vilão, agora o ovo tem que comer, sei lá, quantos ao dia. É que assim, a gente não pode dizer que nada é um vilão, porque a ciência é muito dinâmica. Sim. E ela evolui muito, a medicina tem evoluído muito, essa questão dos testes genéticos. Então a gente tem que ter a mente aberta, né? Quando eu digo que as canetas, né? Que as pessoas, quando eu digo assim, eu acho que as canetas talvez no futuro próximo sejam usadas como anti-aging, muita gente me olha, não, abre a mente, Sim, porque eu bem isso? sei disso. Porque isso, a ciência está em busca de provar ou não que isso é Os verdade. pesquisadores. Uhum, Por isso que existem as pesquisas, né? uhum, Legal isso. Esse era o recado que tu queria deixar. uhum. A gente tem que ter a mente aberta. Mente aberta sempre, eu Sempre. acho que tem que ser sempre, em Uhum. tudo, em todas tudo. as situações, né? Uhum. Porque a banha, antigamente, se usava a banha, e foi condenadíssima, meu E Deus hoje do tem céu. que cozinhar com banha. Hoje em dia a banha é maravilhosa, quer dizer, é uma coisa que vai e vem, vai e vem. É. Gente, infelizmente nós vamos ter que terminar, já estamos passando 5 minutos do nosso horário, né? Cris, eu te agradeço muito e tu sabes, né, que volta e meia eu te chamo aqui para o programa para falar alguma coisa. É um prazer, ela sempre me pega de surpresa, eu sento aqui, ela começa com as perguntas e meu Deus do céu. Não, mas é que é perguntas que eu acho que toda mulher gostaria de saber, né? Eu não sei se são perguntas difíceis ou não. Não, às vezes a gente não sabe responder, né, Não, mas aí diz que não, né? Que não. Mas assim, gente, vocês não se esqueçam de nos assistir no YouTube pelo canal Market, que ele passa na Claro TV no número 692 e na Vivo TV 611. E na Box Brasil TV, o meu programa sai todas as segundas às 6:45 da noite, tá bom? E muito obrigada. Muito obrigada, Te adoro. Prazer, eu também. É um prazer estar aqui. Tchau, tchau.